Seja patrocinador do canal Tio Lu com apenas R$1 e participe do sorteio de brindes obscuros. Os detalhes estão aí na descrição do vídeo. Você já deve ter assistido o desenho Scooby-Doo. 4 jovens e um cachorro saem pelo mundo dentro de um furgão, desvendando mistérios, enfrentando monstros e desmascarando pessoas mal intencionadas. A maioria de nós, quando crianças, em algum momento sentimos bastante medo ao assistir Scooby-Doo. Mas será que esse medo possui um fundamento real? Garanto a vocês que sim. Não é à toa que o desenho Scooby-Doo é um desenho de terror. E talvez ele nem seja apropriado para crianças. Os seus pais assistiram. Você assiste. E muito provavelmente seus filhos assistirão. Será que o desenho Scooby-Doo possui realmente um lado macabro e obscuro? Ou será, mais uma vez, o Tio Lu vindo na internet falar um monte de bobagem? Sentem-se, crianças. O Tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá. Bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do Tio Lu. Quem nunca assistiu o desenho Scooby-Doo? Aliás, quem é que nunca deu uma risada com a voz maravilhosa deste personagem que fascina a todos, interpretado aqui no Brasil pelo ator e humorista Orlando Drummond, que interpretava o Seu Peru na antiga escolinha do professor Raimundo? Bem, parece que o desenho Scooby-Doo é um desenho que fala de terror, mas de uma maneira cômica, onde somente as pessoas, entre aspas, seriam os verdadeiros monstros. Mas será que essa é a real mensagem que o desenho Scooby-Doo quer passar? Vamos aos fatos. Scooby-Doo é um desenho animado estadunidense produzido pela Hanna-Barbera, criado no ano de 1969, é o segundo desenho estadunidense com maior número de temporadas de todos os tempos, perdendo apenas para os Simpsons, com 28 temporadas e mais de 580 episódios. Porém, com novas temporadas encomendadas, logo deverá ser o desenho mais antigo e com maior número de temporadas do mundo. Já foi exibido no Brasil pela TV Tupi, Rede Manchete, Rede Globo e atualmente está sendo exibido no SBT, no canal Boomerang, na Tooncast e no Cartoon Network. Em Portugal, a animação é exibida somente pela Cartoon Network. Constituído por um grupo de 4 pessoas metidas a detetives, Fred, Velma, Daphne e Salsicha, com um dog alemão falante chamado Scooby-Doo, que viajam numa van chamada Máquina de Mistério e ajudam a investigar casos misteriosos. Visitam lugares inóspitos, casas mal-assombradas, parques abandonados, pântanos e ilhas, a maioria das vezes ameaçadas por monstros, zumbis, vilões, mas, considerando os episódios, são a maioria das vezes chamados de fantasmas, entre aspas, mesmo eles não sendo. Os detetives seguem pistas, fogem dos vilões e muitas vezes vêem-se perdidos em labirintos, passagens secretas e porões escuros. Dividem-se sempre em 2 grupos quando vão procurar pistas. Fred e Daphne vão para um lado, enquanto Salsicha e Scooby acompanham Velma, que apesar da esperteza e inteligência, vive perdendo seus óculos e se metendo nas confusões de Salsicha e Scooby-Doo. A fórmula dos episódios é sempre a mesma, mas isso não tira o brilho do programa. Depois de uma cena de perseguição ou uma sequência musical, e por meio de algum plano ou ideia mirabolante, os vilões sempre são pegos. Estão sempre mascarados e as verdadeiras identidades são reveladas ao tirarem suas máscaras. Cada vez que são desmascarados, os vilões sempre dizem:
Eu teria conseguido se não fossem por aqueles garotos encheridos e esse maldito cachorro. Apesar de parecer um desenho inocente, é possível encontrar diversas mensagens subliminares presentes no desenho, referentes à nova ordem mundial, Illuminati, ocultismo e etc. Aquela velha história que já estamos cansados de ver aqui no canal e na internet. Porém, essas coisas precisam ainda assim serem observadas e analisadas. Bem, você pode observar que neste episódio podemos encontrar o Olho de Horus e a Pirâmide Illuminati em algumas cenas. Observe atrás de Fred e também no colar que está nessa senhora aí ao lado de Velma. Esta outra cena chega a ser um pouco macabra. Observe que Salsicha e Scooby estão frente a frente com a sua versão obscura, como se estivessem possuídos por alguma entidade maligna. Observe agora a mão de Salsicha. Perceba que ele está fazendo um gesto conhecido como louvor e adoração ao diabo, uma saudação a Lúcifer. Esse gesto do chifre que muitas pessoas dizem que na linguagem de sinais significa amor, porém foi um engano espalhado pela internet e que a maioria das pessoas acabaram acreditando. E mais uma vez, o Olho de Horus pode também ser encontrado em outras cenas do desenho. Você reconhece esse símbolo? Bom, se você não conhece, se invertido, ele se torna a famosa Cruz de Nero. Para quem não sabe, a Cruz de Nero tem vários significados, dentre eles paz e paz em Cristo. Ou seja, eu não preciso de Deus para sentir paz. Mas depois de tantas referências a um único filme, O Olho de Lúcifer, qual o significado que você acha que eles quiseram dar a entender no desenho? Agora, reparem nesta cena. Percebeu alguma coisa de estranho? Bom, se você já acompanha o canal, você já observou que tem algo de sinistro aí nessa cena. Repara o tapete, percebeu? Para quem não sabe, é um pentagrama invertido, usado por satanistas em seus rituais. Agora, vamos à mensagem subliminar que existe por trás da dupla dinâmica Salsicha e Scooby. Uma mensagem subliminar por trás de Salsicha e Scooby? Sim, uma apologia à maconha. Observe bem. No filme Scooby-Doo de 2002, há uma cena em que, ao som de Bob Marley, uma fumaça estranha escapa das janelas da van usada pela dupla, mas depois é revelada que eles estão apenas fazendo um churrasco lá dentro. Mas, depois que foram divulgadas algumas supostas provas, talvez essa teoria seja verdadeira. Já reparou como eles estão sempre com fome, invadindo a cozinha dos outros e se servindo à vontade? Esse é o princípio básico da maconha. A droga bloqueia a substância que diz ao cérebro que o organismo está saciado. Além disso, os biscoitos Scooby, classificados como os preferidos da dupla, poderiam ser apenas uma forma amenizada de exibir cigarros de maconha, uma mensagem subliminar de apologia à maconha. Eles estão sempre metidos em aventuras sombrias e sendo perseguidos por monstros, mas levam tudo no melhor bom humor do mundo. Eles riem de tudo. É um comportamento típico dos usuários de maconha, já que a erva faz com que o cérebro libere endorfinas, substância responsáveis pela sensação de prazer. A maconha pode causar, em maior ou menos escala, ilusões ou fantasias no campo de visão do usuário. Isso explicaria por que os fantasmas e monstros surgiam sempre para a dupla primeiro, e por que essas aparições eram muito mais exageradas e sobrenaturais de certa forma do que quando aconteciam com o resto da turma. Ou seja, Salsicha e Scooby vivem de certa forma sob o efeito da erva. Além dessas teorias bizarras, existem diversas creepypastas, episódios perdidos, ou melhor dizendo, supostos episódios perdidos do desenho Scooby-Doo. Confiram agora um destes supostos episódios perdidos com o youtuber David Eric. Scooby-Doo é um dos desenhos mais clássicos da Hanna-Barbera, datado em 1969 e grande sucesso com as gerações dessa época e posteriores. A história a seguir relata um depoimento de uma pessoa que certo dia, quando estava assistindo a animação,
presenciou um estranho evento. Ok, eu não falo sobre isso já faz um longo tempo. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 10 ou 11 anos. Meu pai tinha comprado para nós uma fita VHS do Scooby-Doo, de um episódio que eu não consigo me lembrar totalmente. Tudo que eu me lembro era que o episódio era sobre uma menina fantasma que estava assombrando toda a cidade. Nossos pais não saem muito, pois meu irmão sofre de asma, e eles eram muito protetores dele por causa disso. Porém, em uma noite, eles tinham uma coisa muito importante para fazer, e então decidiram chamar uma babá para poderem sair. Eu me lembro de ter ficado chateado e dizendo que eu já era velho o suficiente para cuidar do meu irmão, mas eles não me ouviram. No fim das contas, deixaram-nos sozinhos com a vizinha ao invés da babá, uma menina sardenta chamada Amanda ou algo parecido. Antes de sair, meu pai nos deu a fita, o que nos deixou muito animados, assim como também ficamos quando o papai nos deixou usar o videocassete. Depois que eles saíram, todos nós notamos que a fita era meio estranha. A arte da capa, de alguma forma, parecia ter sido feita à mão. Scooby parecia realmente apavorado e a menina fantasma era realmente muito assustadora. Eu me lembro da Amanda ter chamado meu pai de esquisito por ter comprado uma coisa dessas para nós, mas eu presumo que ele simplesmente tenha pegado a primeira fita que viu. Também me lembro que Amanda não queria assistir, mas depois que eu e meu irmão insistimos por quase 1 hora, nós finalmente nos sentamos em frente à TV para assistir o programa. O episódio em si era meio chato, quase não havia piadas e não era tão assustador assim. Me falha a memória o enredo do episódio, mas eu acho que era o mesmo de sempre, e Amanda ficava repetindo a frase, programa idiota, a cada 5 minutos. Perto do final, quando eles capturaram o fantasma e estavam prestes a desmascará-lo, algo muito estranho aconteceu. Todos os personagens de Scooby-Doo pararam de falar e olharam para a câmera com um olhar muito triste e sério em seus rostos. Eles olharam para nós em silêncio por muito tempo, até mesmo a música de fundo tinha parado. A única pessoa que não olhava para nós era a menina fantasma, mas de repente ela levantou a cabeça e olhou para a câmera, com seus horríveis olhos bem abertos. Os créditos finais apareceram abruptamente depois disso. Todos nós ficamos olhando para a TV sem dizer uma única palavra, até que a fita finalmente parou. Então, o meu irmão olhou para nós e disse: "Merda, eu não posso acreditar que o Salsicha morreu. Isso é tão doentio." Nós dois olhamos para ele confusos e Amanda perguntou do que ele estava falando. Ele insistiu que era muito estúpido matar um personagem e depois trazê-lo de volta à vida no próximo episódio, como se nada tivesse acontecido. Ela ficou nervosa e disse que o Salsicha não tinha morrido, mas sim que a menina fantasma desapareceu logo depois que eles capturaram ela, e o episódio terminou com a turma toda morrendo de medo. Nada fazia sentido, eu não conseguia entender absolutamente nada. Quando lhes disse o que eu vi, Amanda se apavorou. Ela disse umas 10 vezes que aquilo não era engraçado e em seguida foi embora da nossa casa, e presumo que morrendo de medo, assim como nós. Depois de discutirmos, decidimos colocar a fita e assisti-la novamente. Nós acendemos todas as luzes e voltamos a assistir. Só que o mais estranho é que quando chegamos à parte quando eles capturam a menina, o episódio termina de repente. Eles capturaram a menina e não há desmascaramento, nem morte e nem olhares para a câmera. Ela só termina ali. Paramos a fita e corremos para o quarto. Meu irmão teve um grave ataque de asma e eu fiquei ao lado da cama dele, chorando e rezando para que ele não morresse. Eventualmente, nós adormecemos. Na manhã seguinte, meu irmão começou a agir como se nada tivesse acontecido. Depois de insistir por cerca de 2 dias, ele me disse que nunca mais queria falar sobre isso novamente. E foi isso. Caramba, eu acho que nunca contei e nem comentei isso para ninguém antes. É bom finalmente compartilhar essa história. Lança o questionamento. Você acha que tudo isso é uma coincidência ainda? Bem, fica a critério de cada um analisar e tirar as suas próprias conclusões. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar
é uma escolha sua.